Pensão por morte. Reforma da Previdência, o pagamento do benefício não será mais integral. Quer saber os motivos? Quer saber como ficará a partir de agora a pensão por morte após a reforma da Previdência Social ser aprovada no plenário do Senado Federal e após ser sancionada pelo governo federal Jair Bolsonaro? Preste atenção na matéria que a gente está trazendo para você agora no canal de notícias. Se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário no nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fazer parte da família que mais cresce, a família Canal de Notícias. Hoje, 9 de agosto de 2019, estamos aqui no site Jornal Contábil para tirar as suas dúvidas e esclarecer você de todas essas informações referente à reforma da Previdência Social e as modificações que vão impactar a vida do segurado e do trabalhador brasileiro. A pensão por morte, meu amigo, não será mais integral em todos os casos. Você sabia? Se não sabia, preste atenção aí. O pagamento será de 50% da aposentadoria recebida pelo segurado ou do valor que ele teria direito se fosse se aposentar, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. A pensão será integral se houver um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, em casos de famílias numerosas, com mais de 5 dependentes, além do viúvo/viúva, o valor total continua limitado a 100%. Se um dependente deixar de ser pensionista, sua cota não será revertida para outro membro da família, como ocorre hoje. Com a nova regra, o valor do benefício poderá ser inferior a um salário mínimo. Hoje será menos de R$ 998, mas o piso está garantido nos casos em que a pensão for a única fonte de renda do beneficiado e para os segurados com deficiência física e mental. Há uma exceção, porém, em caso de morte do empregado com carteira assinada em decorrência de um acidente de trabalho ou doença profissional, os herdeiros vão receber os 100% da média aritmética das contribuições do trabalhador desde julho de 1994. Caso o pensionista tenha direito também à aposentadoria, o benefício de menor valor sofrerá um corte. O corte será proporcional e ocorrerá de forma escalonada por faixa de rendimento. Para benefícios de até um salário mínimo, o valor a ser recebido pelo segurado será de 80%. Para os benefícios de até 2 mínimos, a parcela será de 60%, porém ocorrerá de forma escalonada, da primeira faixa do benefício até o salário mínimo. O contribuinte receberá 80% da segunda faixa e também receberá 60%, como no infográfico que você vai ver abaixo. Para a faixa de benefícios que fica entre os 2 e 3 salários mínimos, a parcela será de 40%. Para a faixa entre 3 e 4 salários mínimos, o percentual será de 20%. Para a faixa do benefício superior a 4 salários mínimos, o percentual será de 10% que exceder os 4 salários mínimos. Com a nova regra, para acúmulo de benefício, uma família formada por um casal que paga o INSS pelo teto poderá ter um rendimento somado de aposentadoria, pensão de até 30% menor em relação ao que teria direito pelas regras atuais. Por exemplo, se um casal na faixa etária de 60 anos, sem filhos menores, recebendo cada um R$ 5.839,45, que é o teto do INSS,
viria sua renda familiar cair em caso de morte de um cônjuge. O viúvo ou viúva manteria sua aposentadoria, mas o segundo benefício, no caso, a pensão, seria de apenas R$ 1.898,32. O valor total a receber ficaria assim, R$ 7.737,77. Para esse viúvo ou viúva, a pensão seria reduzida para 60% do valor do benefício pela regra atual, que acabou com a pensão integral. A pensão sofreria um corte adicional pela regra de acúmulo, que impõe um redutor por se tratar de um segundo benefício. Neste mesmo exemplo, pelas regras atuais da Previdência, o viúvo ou a viúva receberia R$ 5.839,45 da aposentadoria, mais R$ 5.839,45 da pensão, um total de R$ 11.678,90. Então, deu para você ver aí que com a nova regra, o valor vai passar a ser, no caso, nessas condições, um valor de R$ 7.737,77. Mas na regra atual, daria um total de R$ 11.678,90. O critério para definir dependente não muda. São considerados dependentes o cônjuge, os filhos menores de até 21 anos ou inválidos, os pais, se dependiam economicamente do titular, e por último, os irmãos menores de 21 anos e não emancipados, desde que comprovada a dependência financeira do segurado falecido. Desde 2015, o benefício de pensão deixou de ser vitalício para todos os pensionistas. Os cônjuges precisam ter 2 anos ou mais de casamento ou união estável, além de terem mais de 44 anos de idade para receberem a pensão até o final da vida, ou seja, o pagamento vitalício. Para os viúvos e viúvas com idades entre 41 e 43 anos, o tempo de recebimento da pensão por morte é de 20 anos. Para os parceiros que tenham entre 30 e 40 anos, são 15 anos de pagamento. Entre 27 e 29 anos de idade, são 10 anos. Para aqueles com idade entre 21 e 26, o benefício dura apenas 6 anos. Cônjuges menores de 21 anos recebem o pagamento por apenas 3 anos. Para os filhos, os irmãos do segurado falecido, o benefício é pago até 21 anos de idade, salvo em caso de invalidez ou deficiência adquirida antes dos 21 anos de idade ou da emancipação. As novas regras vão entrar em vigor assim que a reforma da Previdência for aprovada pelo Senado e promulgada pelo Congresso. O Brasil tem hoje 7,7 milhões de pensionistas por morte no INSS, incluindo viúvos, viúvas, dependentes. A nova regra para o pagamento de pensões, um total de 50% mais 10% por dependente, só afetará os futuros pensionistas. Para quem já recebe a pensão e a aposentadoria simultaneamente hoje, nada mudará. Mas a regra de acúmulo de benefícios afetará qualquer um que venha a se aposentar no futuro e, em algum momento, se torne pensionista ou vice-versa. O conteúdo da matéria é o Época Negócios. Você está vendo a matéria aqui desenrolada para você também no Jornal Contábil. Se você tem alguma dúvida, não deixe a sua dúvida para trás. Deixe um comentário no nosso vídeo. A gente vai responder você com todo carinho e esclarecer todos os pontos em que você não entendeu na nossa matéria. Ok? Então, se você gostou da matéria, você já sabe. Se inscreve no nosso canal e, se você puder, não deixe de tirar a sua dúvida deixando um comentário no nosso vídeo. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria aqui no canal de notícias.